Esta é a modelagem que eu vou usar para este tutorial, mas antes vou mostrar-vos que não há nenhum HDRI configurado, que apenas está a ser usado por enquanto o Sunlight, que é a definição que vem ativada por padrão no V-Ray. Agora vamos aprender como usar um HDRI na Dome-Lite. Primeiramente, desligamos o nosso Sol neste ícone aqui. Agora, em definições gerais, vamos nesta aba Environment, desativamos a textura e setamos este número como 0. Assim, o nosso projeto não vai ter qualquer iluminação, vai estar totalmente preto. Agora vamos inserir a Dome-Lite no nosso projeto. Ela está aqui, é só clicar para escolher o sítio onde vamos posicioná-la. Vamos deixá-la aqui no centro dos eixos. Após inserir, vamos no Asset Editor, aqui neste ícone de lâmpada, e encontramos a nossa Dome-Lite nas luzes, como é óbvio. Vamos precisar de um HDRI e eu vou usar o site Polyheaven para baixar o nosso HDRI, mas aqui além de HDRI há texturas e modelos 3D de alta qualidade, tudo 100% de graça. Este é o HDRI que eu vou usar, o Farm Field Pure Sky. E essa parte eu só estou a vos mostrar como baixar, eu não vou guardar, óbvio, porque eu já tenho. Agora, para inserir o nosso HDRI no projeto, nós temos de ir neste slot. Este slot já vem carregado por padrão, ele tem um HDRI do V-Ray que não vamos utilizar neste vídeo. Após apertar, tu procuras onde está guardado o teu HDRI e é só abrir. Após inserirmos o HDRI e ativamos o Use Transform para que quando nós rotacionarmos a Dome-Lite, a iluminação venha através da direção em que a Dome-Lite esteja a apontar. Agora aqui vamos fazer um teste para ver como o HDRI está a comportar-se e como está a nossa iluminação em geral. Dá para ver que a cena está muito escura por agora. Muita gente comete o pequeno erro de vir aqui na nossa Dome-Lite e aumentar a intensidade. Eu aconselho você a deixar a intensidade num valor de 10 a 1, não passa de 10. Mas aqui eu vou usar mesmo 1, porque eu vou conseguir iluminá-la sem mexer no nosso HDRI. Vocês vão ver já. Para corrigir corretamente a iluminação, nós vemos aqui nas definições da câmera, porque é aqui onde nós controlamos quão exposta vai estar a cena e quão escura ela vai estar. Aqui em Exposure Value, quanto maior for este número,
mais escura será a tua cena. E quanto menor for o número, mais claro tende a ser o projeto em si. Lembram quando eu disse que para ativar o Use Transform é para isto que serve? Quando eu rotacionei a Dome Light, agora a luz vem desta posição em que se encontra a Dome Light. Aqui nas configurações do Exposer não há nenhuma receita pronta. Aqui você tem que mexer de acordo do teu projeto e encontrar uma iluminação que se adapte àquilo que você quer. Está aqui o nosso projeto iluminado, mas não está com a iluminação que eu quero atingir ainda. E para mexermos na exposição da nossa cena, o outro sítio é no nosso Frame Buffer. Aqui em Exposure nós vamos configurar a exposição da nossa cena assim em geral, para nós não termos de fazer de novo um render. Após aumentar a exposição, vemos que a nossa cena está muito estourada. Vamos resolver já isto. Aqui no Highlight Burn, nós vamos diminuir na totalidade o valor dele. E assim a nossa cena vai estar sem nenhum estourado. Não se preocupe com o estourado da janela, pois na vida real acontece o mesmo. Assim que nós aumentamos a exposição para tirar foto, fora fica estourado. Então isso é algo real, acontece na vida real. Eu sou Fladson Chavito e te convido a assistir o próximo vídeo. Até logo!